10 anos. Foi quanto tempo Leonardo Brandão esperou para orquestrar a humilhação perfeita. O filho de empresários que comandava a faculdade enviou convites para a reunião de turma com um alvo específico em mente. O pai solteiro fracassado, que ele atormentou no momento mais difícil de sua vida. Mas quando uma Ferrari 812 GTS vermelha estacionou em frente ao hotel e Rodrigo Almeida desceu do carro com Vanessa Távora, CEO bilionária, ao seu lado, todos os sorrisos zombeteiros congelaram. Todas as risadas cruéis morreram nas gargantas. Isso é o que acontece quando o universo decide acertar as contas. Antes de continuarmos, nos diz de onde você está assistindo. Adoramos saber o quão longe nossas histórias viajam. A Ferrari 812 GTS vermelha deslizou pela Avenida Paulista como uma lâmina cortando seda. O som do motor V12 reverberava entre os prédios, fazendo cabeças virarem, celulares se levantarem, pedestres pararem no meio da calçada. Dentro do salão de eventos do Hotel Tivoli, 60 pessoas fingindo não olhar pelas janelas de vidro do chão ao teto, de repente esqueceram suas conversas no meio da frase. Leonardo Brandão congelou com a taça de uísque escocês a meio caminho dos lábios. Isso não estava no roteiro. Rodrigo Almeida deveria chegar de Uber, talvez de ônibus, provavelmente com aquela mochila surrada que ele usava para carregar marmitas quando fazia entregas. Leonardo tinha passado a noite inteira contando histórias. Rodrigo contando moedas no caixa do supermercado. Rodrigo discutindo por R$2 de troco num posto de gasolina. Rodrigo trabalhando como segurança em festa universitária, enquanto todos eles comemoravam a formatura que ele nunca teve. Lembra quando ele apareceu de capacete fazendo entrega na porta do Figueira Rubaiyat? Leonardo tinha rido apenas 15 minutos antes, seu público acenando com as cabeças de forma cúmplice. A cara dele quando viu a gente saindo do restaurante. Paguei R$400 naquela janta, e ele estava ali suando por R$10 de gorjeta. Alguns tinham rido. Outros haviam mudado de posição, desconfortáveis, mas ninguém tinha dito nada. 10 anos depois da faculdade. E Leonardo ainda precisava ser a personalidade mais dominante da sala. Ainda tinha o mesmo hábito de construir a própria grandeza demolindo os outros, tijolo por tijolo. O manobrista, uniformizado de preto impecável, caminhou até a porta do motorista. Rodrigo Almeida saiu primeiro. Mas esse não era o Rodrigo que Leonardo lembrava. Esse homem estava de pé, ombros para trás, queixo erguido, usando um terno azul marinho que se ajustava ao corpo, como se tivesse sido costurado diretamente nele. O cabelo estava cortado com precisão milimétrica. O rosto estava barbeado, a pele radiante. 4 anos tinham passado desde que Leonardo o viu pela última vez, mas Rodrigo parecia ter revertido o tempo em uma década inteira. Não havia mais as bochechas fundas. Não havia mais os olhos desesperados. Esse homem parecia poderoso. Então ela emergiu. Vanessa Távora aceitou a mão estendida de Rodrigo, desdobrando-se do carro com o tipo de elegância que fazia todo mundo parecer desajeitado. Vestido verde esmeralda, brincos de pérola e uma aura que preenchia o espaço antes mesmo dela entrar fisicamente nele. Várias pessoas imediatamente pegaram seus celulares, dedos voando pelas telas. Cara, não acredito. É a Vanessa Távora? A voz de Tiago tremeu. A CEO da Távora Engenharia? Juliana arregalou os olhos. Aquela que foi capa da Exame mês passado? O que ela está fazendo com o Rodrigo Almeida? Marcos soltou, incrédulo. Talvez ele seja motorista dela. Leonardo tentou rir, mas a voz saiu estranha, forçada. Tipo um Uber Premium. Mano, ele desceu do lado do motorista. Tiago murmurou, ainda mexendo no celular. E ele tá usando um Patek Philippe no pulso. Eu acabei de dar zoom na foto que tirei. Aquele relógio vale uns 200 mil. Caminharam até a entrada juntos. Vanessa com a mão descansando naturalmente no braço de Rodrigo. Ambos se movendo com a confiança sincronizada de pessoas que pertenciam um ao outro. A multidão se abriu instintivamente, criando um corredor. A mente de Leonardo corria em círculos desesperados. Tinha que ser uma piada. Talvez Rodrigo tivesse alugado uma atriz. Talvez isso fosse alguma fantasia de vingança elaborada.
Mas a forma como Vanessa olhava para Rodrigo, suave, genuína, íntima, aquilo não podia ser falsificado. E a maneira como Rodrigo se movia, completamente confortável em sua própria pele, como se finalmente tivesse crescido e se tornado o homem que sempre deveria ter sido. Rodrigo! A voz de Leonardo saiu mais aguda do que ele pretendia. Você conseguiu vir. Os olhos de Rodrigo encontraram os de Leonardo através do salão. Sem raiva, sem ressentimento, apenas um reconhecimento tranquilo, como avistar um estranho familiar. Leonardo, faz tempo. O banner da reunião atrás de Leonardo parecia zombar dele agora. Bem-vindos de volta, turma de arquitetura 2014. O logotipo da construtora da família dele estava proeminente embaixo. Ele tinha pagado extra para garantir que seu nome estivesse em todo lugar naquela noite. Agora parecia um monumento à própria estupidez. 3 semanas antes, Rodrigo estava debaixo de uma bancada de trabalho em seu escritório, ajustando os fios de um protótipo de scanner 3D, quando Miguel entrou correndo pela porta. Sua mochila do Homem-Aranha batia nas costas, e ele segurava um envelope bege que tinha pegado da caixa de correspondências do prédio. O rosto pequeno estava franzido em concentração, enquanto tentava ler a caligrafia formal na frente. "Pai, alguém te mandou uma carta chique", Miguel anunciou, subindo no banquinho giratório que Rodrigo mantinha ao lado da mesa de desenho. Rodrigo limpou as mãos no pano que perpetuamente pendurava do bolso da calça jeans, deixando novas manchas de graxa em tecido que já tinha visto dias melhores. O endereço de retorno fez seu estômago apertar. Leonardo Brandão. Dentro, o convite era exatamente o que ele esperava. Reunião de 10 anos da Faculdade de Arquitetura. Mas Leonardo tinha adicionado uma nota pessoal em sua caligrafia desnecessariamente perfeita. "Espero muito que você possa comparecer, Rodrigo. Seria ótimo nos atualizarmos e ver como você está hoje em dia. Tenho certeza que todos ficariam curiosos para ouvir sobre sua jornada." Rodrigo conhecia aquele tom. Mesmo por escrito, a condescendência de Leonardo pingava através das palavras. As reticências antes de jornada podiam muito bem ser uma piscadela e uma cutucada. "Venha ser nosso entretenimento", dizia. "Venha. Deixe-nos ver o quão pouco você subiu." "O que está escrito, pai?" Miguel perguntou, balançando as perninhas na cadeira. "É só um convite para uma festa com pessoas que o papai estudou na faculdade." "Eles são seus amigos?" Rodrigo pensou em como responder aquilo. "Não exatamente, campeão." "Então, por que eles querem que você vá?" A inocência da pergunta doeu mais do que qualquer crueldade de Leonardo jamais conseguira. Rodrigo beijou o topo da cabeça de Miguel, respirando o cheiro do shampoo de morango. "Às vezes as pessoas convidam você para as coisas pelos motivos errados, filho. Tipo quando a Melissa me convidou para o aniversário dela só porque eu ia levar um presente legal?" Rodrigo sorriu apesar de si mesmo. Seu filho era inteligente demais para 7 anos. Exatamente assim. Ele estava prestes a jogar o convite no lixo quando a porta do escritório se abriu. Vanessa Távora entrou como sempre fazia, salto alto de designer navegando de alguma forma pelo piso de concreto polido, tablet em uma mão, café na outra. Eles vinham fazendo isso por 6 meses. Ela aparecia depois de reuniões do conselho e conversavam sobre a divisão automotiva, sobre inovações, sobre a vida. Em algum lugar ao longo do caminho, esses encontros tinham se tornado o ponto alto da semana dele. "Vanessa!" Miguel pulou da cadeira e correu até ela. Vanessa colocou o café de lado bem a tempo de pegar o abraço de Miguel. "Olá, meu assistente favorito. Está ajudando o papai hoje?" "Estou organizando os cabos por cor e tamanho", Miguel anunciou com orgulho. "É um trabalho importante. Trabalho crítico. Não sei o que ele faria sem você." Ela se virou para Rodrigo, percebendo sua expressão. "Você tem a cara de quem acabou de ser convidado para resolver a fome mundial." Rodrigo entregou o convite a ela, observou enquanto ela lia, observou seu maxilar apertar. "Isso é daquele Leonardo, aquele que..." "É." Rodrigo se virou de volta para suas ferramentas,
organizando-as desnecessariamente. Mas não importa, eu não vou. Vanessa colocou o café com precisão deliberada sobre a mesa. Quando é? Daqui a 3 semanas, mas eu já disse que não vou. Você vai. Rodrigo olhou para cima, surpreso com o aço na voz dela. E eu vou com você. Vanessa, você não precisa... Miguel, querido. Vanessa se abaixou até a altura do menino. Por que você não vai desenhar naquela prancheta nova que o papai comprou? Vi que ele pegou aqueles lápis de cor importados que você queria. Miguel olhou entre os dois com olhos perspicazes demais, mas saiu pulando em direção ao canto do escritório onde ficava sua área de desenho. Assim que ele saiu do alcance auditivo, Vanessa se aproximou. Quantas vezes esse Leonardo te humilhou quando você estava lutando? Não importa. Quantas vezes, Rodrigo? Rodrigo ficou quieto por um momento. Parei de contar depois de 20. E ele está te convidando agora para fazer de novo, para te desfilar como algum tipo de conto de advertência. Por isso que eu não vou. Não, você vai. Nós vamos. E vamos mostrar a eles exatamente quem Rodrigo Almeida realmente é. Vanessa, eu não preciso provar nada para eles. Ela se aproximou mais. Perto o suficiente para que ele pudesse sentir o perfume dela misturando-se com o cheiro de solda e metal de seu escritório. Você está certo, você não precisa provar nada. Mas o Miguel está ficando mais velho. Logo ele vai para uma escola com crianças cujos pais estarão nessa reunião. Que história você quer que eles contem? As palavras acertaram Rodrigo como um soco no estômago. Ele não tinha pensado nisso. Miguel ouviria histórias. Sobre o pai fracassado. Sobre o entregador de marmita. Sobre o homem que largou a faculdade e nunca chegou a nada. Exceto que ele tinha chegado a algum lugar. A Rodritec valia 150 milhões de reais. Sua tecnologia estava revolucionando a forma como prédios eram projetados no Brasil. Ele tinha 12 funcionários, 3 patentes e parcerias com as maiores construtoras do país. Ele tinha chegado muito além do que qualquer um deles jamais imaginaria. Mas mais importante, ele tinha Miguel. E Miguel merecia um pai que não se escondia. Início do bloco 2. De volta ao salão de eventos, Leonardo tinha se recuperado o suficiente para se aproximar deles, seu séquito seguindo atrás como cachorrinhos perdidos. Os mesmos caras que costumavam rir de suas piadas sobre Rodrigo, que ajudaram a espalhar os boatos, que fizeram apostas sobre quanto tempo Rodrigo duraria como pai solteiro. Marcos estava lá, o cara que tinha postado fotos de Rodrigo no pior momento dele no Instagram com emojis de risada. Juliana Walsh, que começou o rumor de que Rodrigo provavelmente nem conseguia pagar creche e simplesmente deixava Miguel trancado no apartamento. E Thiago Brooks, que fazia piadas sobre a esposa de Rodrigo ter provavelmente o abandonado antes de descobrir que ela tinha morrido. Vanessa Távora. Leonardo estendeu a mão, tentando recuperar o controle. Sou Leonardo Brandão. Minha família é dona da construtora Brandão. 6 empreendimentos em andamento em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. Vanessa olhou para a mão dele por um momento antes de aceitá-la brevemente. A temperatura na voz dela poderia ter congelado Mercúrio. Eu sei quem você é. A mão de Leonardo caiu. O sorriso ficou preso no rosto como uma máscara de cera. Então, Rodrigo... Leonardo se virou, desesperado para recuperar terreno. O que exatamente você faz agora? Da última vez que eu vi, você estava trabalhando como... segurança. Era isso? Eu tenho minha própria empresa, Rodrigo disse simplesmente. Rodritec. Soluções de modelagem arquitetônica 3D com inteligência artificial. Modelagem? A risada de Leonardo foi forçada. Isso é ótimo, cara. Tipo, freelancer? Você faz uns modelos 3D para arquitetos de verdade? A temperatura no salão pareceu cair 10 graus. Vanessa deu um passo à frente. Seu salto Louboutin fez um som seco contra o mármore italiano. Ele não trabalha para arquitetos. Arquitetos trabalham com ele.
A Rodritech desenvolveu o software de renderização paramétrica mais avançado da América Latina. 63% das grandes construtoras brasileiras usam a tecnologia dele. Inclusive, ela fez uma pausa calculada. A construtora Brandão. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Marcos deixou cair o copo de uísque. Ele se estilhaçou no chão, o líquido âmbar se espalhando pelo mármore como segredos derramados. Espera. Juliana deu um passo à frente, a voz tremendo. Você está dizendo que o Rodrigo, nosso Rodrigo, é dono da Rodritech? A última avaliação foi há 3 meses. Vanessa continuou, implacável. 150 milhões de reais. As inovações dele em renderização preditiva sozinhas economizaram para minha empresa 22 milhões em retrabalho de projetos no último ano fiscal. Leonardo tinha ficado pálido. Ele sabia qual software a construtora do pai usava. Tinha assinado pessoalmente o contrato de licenciamento no mês anterior. 80 mil reais por ano, para usar o software de Rodrigo. Mas a voz de Jennifer saiu fraca. Como? Você nem terminou a faculdade. Rodrigo finalmente falou, a voz calma como água parada. Não terminei mesmo. Faltavam 3 meses para me formar quando Camila morreu no parto. Hemorragia pós-parto. Os médicos fizeram de tudo, mas ele engoliu seco. Miguel nasceu. Camila não sobreviveu. Eu tinha 25 anos, sozinho com um bebê recém-nascido, me afogando em contas de hospital, trabalhando em qualquer coisa que pagasse. O salão ficou em silêncio absoluto. A maioria não sabia sobre a morte de Camila, apenas que Rodrigo era pai solteiro. Leonardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Todas aquelas piadas, todas aquelas fotos, todas aquelas humilhações tinham sido direcionadas a um viúvo de 20 e poucos anos tentando criar um bebê sozinho. Lembra do supermercado, Leonardo? A voz de Rodrigo continuou tranquila, mas havia aço por baixo agora. Quando você tirou aquela foto minha contando moedas para comprar fraldas, eu tinha 37 reais para durar 2 semanas. Miguel precisava de fraldas, precisava de fórmula. Eu estava ali fazendo matemática, tentando descobrir se dava para fazer funcionar. Marcos parecia que ia vomitar. Ele tinha sido o primeiro a compartilhar aquela foto. Você postou no Instagram, Rodrigo continuou. Rodrigo Almeida contando trocado tipo mendigo. Teve 243 curtidas. Eu sei porque fiquei acordado naquela noite olhando para aquilo, para os comentários, enquanto Miguel chorava no berço porque a fórmula tinha acabado e eu não ia ter mais até o pagamento do dia seguinte. Juliana tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela tinha sido uma das mais cruéis, espalhando rumores de que Rodrigo provavelmente estava negligenciando Miguel, que alguém deveria chamar o conselho tutelar. Mas sabe de uma coisa? Rodrigo respirou fundo. Toda noite que eu queria desistir, Miguel sorria para mim de manhã. E aquilo era suficiente. Tinha que ser suficiente. Então eu continuei. Consertava carros em estacionamentos por dinheiro extra. Dormia 4 horas por noite. Trabalhava como segurança em eventos. E à noite, depois que Miguel dormia, eu estudava. Programação, modelagem 3D, inteligência artificial. Tudo online, tudo gratuito, tudo sozinho. Vanessa colocou a mão no ombro dele, um gesto pequeno, mas íntimo. Leonardo percebeu naquele momento que fosse lá o que eles fossem um para o outro, era real. Construído em algo muito mais sólido que networking ou conveniência. 4 anos atrás, Vanessa assumiu a narrativa. Eu estava voltando da pior reunião da minha vida. Meu pai tinha acabado de morrer, me deixando uma empresa afogada em dívidas. O conselho queria que eu vendesse tudo. Eu estava pronta para desistir de tudo que ele construiu. Ela fez uma pausa e de alguma forma todos se inclinaram para a frente. Estava trabalhando como segurança naquele evento corporativo no WTC, um lançamento de alguma startup de tecnologia cheia de investidores metidos. Rodrigo sorriu de leve com a memória. Vanessa estava apresentando para potenciais compradores da empresa. Eu a vi entrando no banheiro. 15 minutos depois, ouvi um som estranho. Vanessa assumiu.
Crise de pânico, severa. Eu estava hiperventilando, tremendo, tendo certeza de que ia morrer ali mesmo. Então a porta se abriu. Ela estava sentada no chão. Rodrigo disse suavemente, encostada na parede, segurando os joelhos, tentando respirar, usando um vestido que provavelmente custava mais que meu aluguel de 3 meses. E completamente aterrorizada. Ele se ajoelhou ao meu lado. Vanessa continuou e disse, respira comigo. 4 segundos dentro, 7 segundos segurando, 8 segundos fora. Vamos lá. Não perguntou o que estava errado. Não tentou me apressar. Só ficou ali, respirando comigo, até eu conseguir voltar. Ficamos conversando por 2 horas no corredor daquele banheiro. Rodrigo acrescentou. Ela me contou sobre o pai, sobre a pressão, sobre não saber se conseguiria salvar a empresa. Eu contei sobre Miguel, sobre Camila, sobre tentar construir alguma coisa do nada. Em algum momento, Vanessa sorriu. Ele puxou o celular, um Samsung J5 com a tela rachada, segurado por fita adesiva, e me mostrou uns projetos 3D que ele fazia nas madrugadas. Renders arquitetônicos tão bonitos que pareciam fotografias. Prédios que não existiam, mas que pareciam mais reais que qualquer coisa que eu já tinha visto. Ela ofereceu investimento na hora, Rodrigo disse. R$500 mil. Eu recusei. Leonardo quase engasgou. Você recusou $500 mil? Recusei dinheiro. Rodrigo corrigiu. Mas aceitei mentoria. Vanessa me apresentou a pessoas certas. Me ensinou sobre patentes, sobre proteção de propriedade intelectual, sobre como estruturar uma empresa. Ela investiu tempo, não dinheiro. Algo muito mais valioso. 6 meses depois, Vanessa continuou. Ele tinha o primeiro protótipo funcional. 1 ano depois, 3 clientes pagantes. 2 anos depois, a Rodritech tinha 12 funcionários e estava lucrativa. Hoje, 4 anos depois de nos conhecermos naquele corredor de banheiro, a empresa dele revolucionou a indústria de arquitetura no Brasil. Tiago finalmente encontrou a voz. Por que você nunca contou para ninguém? Por que deixou todo mundo pensar que você tinha fracassado? Rodrigo o olhou diretamente nos olhos. Porque eu não precisava da validação de vocês. Eu precisava acordar todo dia e ser um bom pai para meu filho. Tudo mais era secundário. Mas as humilhações, Juliana sussurrou. Você só deixou acontecer? Seguir em frente exigia toda a minha energia, Rodrigo disse simplesmente. Guardar raiva ia me consumir e eu já estava cansado demais. Além disso, vocês não me fizeram sofrer. A vida fez isso. Vocês só tornaram a situação mais solitária. Mas a solidão me ensinou a valorizar conexões reais quando eu as encontrava. Vanessa checou o celular, franziu a testa levemente. Era a 3ª vez em 10 minutos. Rodrigo notou, mas não disse nada. Ele conhecia aquela expressão. Alguma coisa estava acontecendo nos negócios, algo grande. Leonardo, desesperado para recuperar algo da noite, tentou novamente. Então vocês dois são sócios, Vanessa disse firmemente. Amigos. E talvez... Ela olhou para Rodrigo com algo suave nos olhos. Talvez algo mais esteja começando. Mas isso não é da conta de ninguém aqui. Rodrigo sorriu. Era a primeira vez que ela tinha insinuado publicamente que havia algo além de negócios entre eles. O celular dele vibrou. Uma mensagem de Dona Célia, a vizinha que estava cuidando de Miguel. Ele quer saber se você vai chegar logo. Disse que tem uma coisa importante para te mostrar. Desenhou algo especial. Rodrigo mostrou a mensagem para Vanessa. Ela sorriu. Devíamos ir. Já? Leonardo soou quase desesperado. Vocês acabaram de chegar. Miguel está esperando, Rodrigo disse guardando o celular. E ele é mais importante que qualquer coisa aqui. Enquanto se viravam para sair, uma voz surgiu do fundo do salão. Rodrigo, espera! Era Tiago. Ele se aproximou, as mãos tremendo levemente. Eu preciso te pedir desculpas pela piada sobre a Camila. Eu não sabia que ela tinha. Não sabia que você era viúvo. Pensei que ela só tinha te deixado.
E eu fiz aquela piada idiota sobre ela ter percebido antes e... A voz dele quebrou. Eu sinto muito, de verdade. Rodrigo estudou o rosto dele por um longo momento. Viu arrependimento genuíno ali. Nós todos fazemos coisas que não devíamos quando somos jovens e estúpidos. O importante é aprender. Como você consegue perdoar? Tiago perguntou genuinamente confuso. Como você não nos odeia? Rodrigo pensou em Camila. Em como ela sempre dizia que raiva era veneno auto-administrado. Porque guardar raiva é exaustivo, e eu já estava cansado demais. Além disso, odiar vocês não ia trazer Camila de volta. Não ia fazer Miguel ter mãe. Não ia pagar minhas contas. Só ia me tornar amargo. E eu me recusei a deixar as circunstâncias me transformarem em algo cruel. Ele colocou a mão no ombro de Tiago brevemente. Só seja melhor daqui para frente. É tudo que qualquer um de nós pode fazer. Quando chegaram à porta, Leonardo finalmente falou, a voz rachada. Rodrigo. Rodrigo parou, mas não se virou completamente. Eu sinto muito. Por tudo. Eu fui cruel. Eu estava errado. Você não merecia nada daquilo. Rodrigo se virou então, e pela primeira vez na noite toda, sorriu genuinamente. Eu aceito suas desculpas, Leonardo. De verdade. Todos nós temos momentos dos quais não nos orgulhamos. Só faça melhor daqui para frente. Na Ferrari, os dois ficaram em silêncio por um momento antes de Vanessa falar. Você poderia ter destruído ele ali dentro. Parte de mim queria que você fizesse. Qual seria o objetivo? Rodrigo observou as luzes da cidade passarem. Além disso, guardar raiva é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Vanessa estudou o perfil dele. Posso te contar uma coisa? Sempre. Esses últimos 6 meses trabalhando com você, vendo você com Miguel, observando como você trata todo mundo, desde faxineiros até membros do conselho, com o mesmo respeito. Ela respirou fundo. Eu tenho me apaixonado por você. Tentei manter tudo profissional, mas... Vanessa, Rodrigo interrompeu suavemente. Eu também preciso te contar uma coisa. Ela esperou, o coração acelerado. Naquela noite, depois que você saiu do evento, eu fiquei sentado no vestiário por 20 minutos, só tentando processar. Você me agradeceu. Me olhou como se eu valesse alguma coisa quando todo mundo só via fracasso. E eu pensei naquilo todo dia desde então. Todo dia? Quando você entrou no meu escritório 6 meses atrás, eu pensei que estava alucinando. A mulher do evento corporativo estava no meu espaço de trabalho. E cada reunião desde então, cada conversa, cada vez que você ria das piadas do Miguel, eu estava caindo também. Só achei que... uma CEO bilionária e um programador autodidata. Para! Vanessa pegou a mão dele. Você não é só um programador. Você é Rodrigo Almeida. O homem que ajuda estranhos em crises de pânico. O pai que trabalharia até a morte pelo filho. O gênio que resolveu problemas que engenheiros do MIT não conseguiram. A alma mais bondosa que já conheci. Rodrigo apertou a mão dela. Então o que fazemos agora? Agora vamos para casa ver o Miguel, descobrir que desenho importante ele fez. E amanhã? Ela sorriu. Amanhã a gente vê onde isso vai dar. Eu gostaria disso. O celular de Vanessa vibrou novamente. Desta vez ela atendeu, colocando no viva voz. Vanessa Távora. Doutora Távora, é o Richard Chen da Arcturus Ventures. Precisamos de uma resposta até amanhã ao meio-dia. A oferta continua na mesa. 400 milhões de dólares pela Rodritech. Pagamento integral, à vista. Rodrigo quase bateu o carro. Rodrigo estacionou a Ferrari na vaga do prédio com as mãos ainda tremendo levemente. 400 milhões de dólares. Mais de 2 bilhões de reais na cotação atual. Dinheiro suficiente para nunca mais precisar trabalhar. Para dar a Miguel tudo. Absolutamente tudo. Você não sabia, Vanessa disse baixinho. Não era uma pergunta. Você sabia? Eles me procuraram há 3 semanas. Pedi que esperassem até depois da reunião da turma para não te distrair. Desculpa.
Deveria ter contado antes. Rodrigo soltou o cinto de segurança, mas não saiu do carro. 400 milhões de dólares, Vanessa. Eu cresci com minha mãe limpando casas, com meu pai dirigindo ônibus 18 horas por dia. A gente dividia um frango para durar a semana inteira. E agora alguém quer me dar dinheiro suficiente para comprar 1000 prédios como aquele onde cresci. Eu sei. Miguel nunca mais precisaria se preocupar com nada. Faculdade paga, viagens, segurança, tudo. Eu sei, Vanessa repetiu, mais suave ainda. Então por que parece que vender seria errado? Vanessa se virou no banco para encará-lo. Porque a Rodritec não é só uma empresa para você. É a prova de que você sobreviveu. É o legado que você está construindo para Miguel. É a demonstração de que aquele cara contando moedas no supermercado não desistiu. Rodrigo fechou os olhos. Camila tinha um caderno. Ela desenhava prédios, edifícios que nunca existiram, mas que pareciam lugares onde você gostaria de morar. Lugares com alma. Depois que ela morreu, eu não conseguia abrir aquele caderno. Guardei numa caixa junto com as coisas dela. Você nunca me contou disso. Nunca contei para ninguém, nem para Miguel. Ele abriu os olhos, olhando para o teto do carro. 3 anos atrás, em uma madrugada, quando Miguel estava dormindo, eu abri a caixa. Passei a noite inteira olhando os desenhos dela. E percebi que tudo que eu estava construindo, cada linha de código, cada algoritmo, cada renderização, era uma tentativa de trazer aqueles desenhos à vida, de fazer os sonhos dela existirem no mundo. Vanessa pegou a mão dele, entrelaçando os dedos. Se eu vender a Rodritec, Rodrigo continuou, ganho dinheiro. Muito dinheiro. Mas perco a única conexão que ainda tenho com quem Camila queria ser. E não sei se consigo fazer isso. Então não venda. Mas e o Miguel? E se eu estiver sendo egoísta? E se daqui 10 anos ele olhar para trás e perceber que o pai dele recusou segurança financeira por nostalgia? Rodrigo, olha para mim. Vanessa esperou até ele virar. Miguel não precisa de 400 milhões de dólares. Ele precisa de um pai que acorde todo dia apaixonado pelo que faz. Que o ensine que trabalho pode ter significado, não só salário. Você acha que eu me importo com dinheiro? Eu herdei uma fortuna. Mas sabe quando me sinto rica de verdade? Quando estou no seu escritório às 9 da noite vendo você explicar algoritmos para estagiários como se fosse a coisa mais importante do mundo. Rodrigo sorriu apesar da confusão. Algoritmos são importantes. Exatamente. E é isso que faz você ser você. Ela apertou a mão dele. Mas não precisa decidir agora. Vamos ver o Miguel. Vamos processar tudo isso. A resposta vai vir. Quando entraram no apartamento, Miguel estava sentado na mesinha da sala com Dona Célia ao lado. Papéis espalhados por toda parte, lápis de cor organizados por gradiente cromático, e no centro, um desenho que fez Rodrigo congelar. Era um prédio. Não um prédio qualquer, mas algo com curvas suaves, jardins verticais, varandas que pareciam abraçar o céu. Tinha a marca inconfundível dos desenhos de Camila, aquela qualidade onírica, mas filtrada através da imaginação de uma criança de 7 anos. Miguel! Rodrigo se ajoelhou ao lado da mesa. Onde você viu isso? Desenhei da minha cabeça, Miguel disse com orgulho. Dona Célia perguntou o que eu queria ser quando crescer. Falei que quero fazer prédios bonitos igual você e igual a mamãe fazia. Rodrigo sentiu o ar sair dos pulmões. Você sabe que sua mãe desenhava prédios? Sei. Você fala dela toda noite antes de dormir. Diz que ela via beleza onde outras pessoas viam concreto. Miguel pegou outro papel. Fiz esse também. É uma escola onde as crianças pobres podem estudar de graça, com jardim no teto para elas plantarem comida. Vanessa se ajoelhou do outro lado, os olhos marejados. Miguel, isso é lindo. O pai disse que a gente constrói coisas para ajudar as pessoas, não só para ganhar dinheiro. Então pensei em fazer prédios que ajudam. Ele olhou para Rodrigo com aqueles olhos escuros que eram exatamente iguais aos de Camila. Tá certo, pai. Rodrigo puxou o filho para um abraço apertado.
Está perfeito, campeão. Absolutamente perfeito. Dona Célia, percebendo o momento, se levantou discretamente. Vou indo. Amanhã passo para buscar Miguel para a escola. Obrigado, Dona Célia, Rodrigo disse, ainda abraçado ao filho. Por tudo. Depois que ela saiu, Miguel segurou a mão de Vanessa. Você vai ficar para o chocolate quente? O pai faz o melhor do mundo. Vanessa olhou para Rodrigo, que assentiu. Eu adoraria. Na cozinha, enquanto Rodrigo mexia o leite no fogão e Miguel mostrava mais desenhos para Vanessa, o celular de Rodrigo vibrou. Uma mensagem de Leonardo. Rodrigo, sei que não tenho direito de pedir nada, mas podemos conversar amanhã? Tem algo que preciso te contar. Algo importante. Por favor. Rodrigo franziu a testa, mas respondeu. Pode vir ao meu escritório às 10 horas. Pai, Miguel interrompeu seus pensamentos. A Sara da escola disse que só gente rica pode ser feliz. É verdade? A cozinha ficou em silêncio. Vanessa parou de olhar os desenhos. Rodrigo desligou o fogo e se ajoelhou na frente do filho. Miguel, posso te contar um segredo? Miguel assentiu, sério. Existe gente com muito dinheiro que dorme chorando toda noite porque se sente vazia por dentro. E existe gente com pouco dinheiro que acorda sorrindo porque tem pessoas que ama por perto. Ele tocou o rosto do filho. Felicidade não é sobre quanto você tem. É sobre quem você tem. Então a gente é feliz? Olha em volta, campeão. Temos esse apartamento quentinho. Temos comida na geladeira. Temos a Dona Célia que te ama como se fosse sua avó. Temos a Vanessa que veio especialmente tomar chocolate quente com a gente. Temos desenhos na mesa e histórias para contar. Rodrigo sorriu. Somos os mais ricos do mundo. Miguel pensou por um momento. Então olhou para Vanessa. Você tem muito dinheiro, né? Tenho, Vanessa admitiu. E você é feliz? Vanessa olhou ao redor da cozinha pequena que cheirava a canela e chocolate, para os desenhos espalhados pela mesa. Para Rodrigo com seu suéter velho, mas limpo. Para Miguel com seus olhos curiosos demais. Sabe quando sou mais feliz? Ela perguntou. Agora. Aqui, com vocês dois, fazendo chocolate quente em uma cozinha que mal cabe 3 pessoas. Porque felicidade não vem de mansões ou carros importados, vem de momentos como esse. Miguel considerou isso. Então a Sara está errada. Completamente errada, Rodrigo confirmou. Mais tarde, depois que Miguel foi dormir segurando um dos desenhos de prédios, Rodrigo e Vanessa ficaram no sofá pequeno da sala. A TV estava ligada, mas nenhum dos dois estava assistindo. Você precisa me mostrar, Vanessa disse suavemente. Mostrar o quê? O caderno da Camila. Rodrigo ficou tenso. Vanessa, não hoje, não amanhã. Mas algum dia, quando estiver pronto, preciso ver os desenhos que te inspiraram. Porque quero conhecer todas as partes de você, inclusive as que ainda doem. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Então se levantou, foi até o quarto e voltou com uma caixa de sapatos amarrada com barbante. Eu não abro isso faz 1 ano, ele disse, as mãos tremendo levemente enquanto colocava a caixa no colo dela. Mas se isso entre nós for virar algo real, você merece conhecer ela, conhecer quem ela era. Vanessa abriu a caixa com cuidado reverente. Dentro, um caderno de capa dura azul, fotografias, uma pulseira de hospital com o nome Camila Santos Almeida e um envelope lacrado com Para Miguel, quando tiver idade suficiente, escrito na frente. Ela abriu o caderno. As primeiras páginas eram esboços simples, prédios convencionais. Mas conforme avançava, os desenhos se tornavam mais ousados, mais sonhadores. Estruturas impossíveis que desafiavam a física, mas de alguma forma pareciam certas. Prédios que respiravam, espaços que abraçavam. Rodrigo, Vanessa sussurrou. Ela era genial. Era, e tinha 24 anos. Imagina o que teria criado se tivesse tido tempo. Você está criando por ela. Tentando. Ele tocou uma das páginas. Cada funcionalidade da Rodritech existe porque pergunto.
O que Camila precisaria para trazer esses desenhos à vida? Renderização emocional de iluminação? É porque ela desenhava a luz como se fosse personagem. Simulação de fluxo humano, porque ela projetava pensando em como pessoas se moveriam, não só em como paredes se encaixariam. Vanessa virou mais páginas, então parou em um desenho específico. Era um conjunto habitacional, mas nada como os blocos cinzas que dominam as periferias. Esses prédios tinham cor, vida, jardins comunitários no térreo, hortas nos telhados, espaços de convivência que fluíam naturalmente. Embaixo, em letra caprichada, Projeto Esperança. Porque todo mundo merece morar em algum lugar bonito, não só os ricos. Rodrigo, Vanessa disse lentamente, é isso que precisamos fazer com a oferta. Não entendi. Ela se virou para ele, os olhos brilhando. Não vendemos a Rodritech, mas usamos a oferta como alavancagem. Vamos ao Richard Chen e dizemos, não queremos 400 milhões, queremos parceria. Eles entram com capital para expandir globalmente, mas nós mantemos controle criativo e 51% da empresa. E a primeira coisa que fazemos com o investimento é tirar esse projeto do papel. Rodrigo olhou para o desenho. Vanessa, isso seria... Você está falando de habitação popular em escala. Milhões em investimentos sem retorno financeiro direto. Exatamente. Mas imagina o impacto. Imagina famílias como a sua, como a minha mãe faxineira, morando em lugares que não são só concreto e desespero, mas lugares com dignidade, com beleza, com futuro. Ela segurou as mãos dele. E imagina Miguel daqui 15 anos vendo que o pai dele não escolheu entre sucesso financeiro e propósito, que conseguiu ter os dois. Eles nunca vão aceitar. Investidores querem retorno. Então fazemos virar retorno. Licenciamos a tecnologia para prefeituras. Criamos um modelo replicável. Transformamos a habitação popular em categoria própria de negócio. Vanessa estava falando rápido agora, do jeito que falava quando tinha uma ideia que sabia ser brilhante. E usamos o projeto como vitrine. Cada construtora do mundo vai querer a tecnologia que fez aquilo acontecer. Rodrigo olhou para o desenho de Camila, para os prédios que ela imaginou, mas nunca viu, para a assinatura dela no canto, pequena, mas confiante. Projeto Esperança, ele murmurou. Ela ia gostar disso. Então é isso que fazemos. Amanhã ligamos para Richard Chen, conferimos, e começamos a construir o legado que Camila começou no papel. Rodrigo puxou Vanessa para um beijo, lento, suave, cheio de promessa. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Eu te amo, ele disse. Simples, direto, verdadeiro. Eu também te amo, Vanessa respondeu. Amei desde aquela noite no evento, quando você me ajudou a respirar. Só demorei 6 meses para admitir. Eles ficaram assim por um longo momento, entrelaçados no sofá minúsculo, a caixa de memórias de Camila entre eles, os desenhos de Miguel espalhados pela mesa, e pela primeira vez em 10 anos, Rodrigo sentiu que o futuro não era algo a temer, mas algo a construir. Na manhã seguinte, Leonardo Brandão apareceu no escritório da Rodritech exatamente às 10 horas. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Olheiras profundas, terno amarrotado, as mãos tremendo levemente. Obrigado por me receber, ele disse, a voz rouca. Rodrigo indicou uma cadeira. O que foi tão urgente? Leonardo se sentou, depois se levantou, incapaz de ficar parado. Eu preciso te contar algo. Algo que deveria ter contado ontem, mas estava com vergonha demais. Pode falar. Eu tenho um filho, Gabriel, 5 anos. Leonardo engoliu seco. Ele é autista. Nível 3, não verbal. Precisa de terapia intensiva, especialistas, equipamentos. São R$50 mil por mês em tratamento. Rodrigo esperou sem dizer nada. A construtora do meu pai está falindo. Ele escondeu dívidas por anos. Estamos a 3 meses de falência completa. Eu não consigo mais pagar o tratamento do Gabriel. A semana que vem preciso tirar ele da clínica. Leonardo, eu sinto muito, mas não entendo o que isso tem a ver comigo. Leonardo finalmente olhou para ele e havia lágrimas nos olhos.
Ontem à noite, depois que você saiu, eu fiquei pensando sobre como fui cruel com você quando estava lutando, sobre como zombei de você por ser pai solteiro tendo dificuldades. E agora eu sou o pai desesperado. Eu sou aquele que vai perder tudo. E percebi que karma existe. Leonardo. Não estou pedindo dinheiro, ele interrompeu rapidamente. Não tenho direito de pedir nada depois de tudo que fiz. Mas você disse ontem que 63% das construtoras brasileiras usam seu software. Eu estava pensando, será que você conhece alguém que esteja contratando? Qualquer coisa. Arquiteto júnior, desenhista, até estagiário. Só preciso de algo estável para conseguir pagar Gabriel. Rodrigo estudou o homem à sua frente. O valentão da faculdade, agora quebrado e desesperado. E sentiu algo inesperado. Compaixão. Você ainda projeta? Leonardo piscou surpreso. Projeto. Não tenho feito muito ultimamente porque estava tentando salvar a empresa do meu pai. Mas sim. Rodrigo se levantou. Foi até a janela. Olhou para a cidade lá embaixo, para os prédios que enchiam o horizonte. Estou começando um projeto novo. Habitação popular em escala. Vou precisar de arquitetos que entendam que design não é luxo, é dignidade. Que saibam criar espaços bonitos com orçamento apertado. Rodrigo, você não precisa... Não estou fazendo caridade. Rodrigo se virou. Estou oferecendo trabalho. Duro, desafiador, provavelmente frustrante. Salário inicial de 15 mil por mês, mais bônus por projeto. Plano de saúde que cobre tratamentos especializados. Horário flexível para você conseguir levar Gabriel nas terapias. Leonardo estava chorando abertamente agora. Por quê? Depois de tudo que fiz com você. Porque tenho um filho também. E sei o que é olhar para ele e sentir medo de não conseguir dar o que ele precisa. Sei o que é trabalhar até o esgotamento porque amor não é suficiente. Você precisa de dinheiro também. E sei o que é ser julgado no pior momento da sua vida. Rodrigo estendeu a mão. Todos merecem uma segunda chance, Leonardo. Você me ensinou isso ontem quando pediu desculpas. Leonardo apertou a mão dele, incapaz de falar. Começa segunda-feira, Rodrigo disse. E Leonardo? Traz foto do Gabriel. Temos uma parede inteira aqui dedicada aos filhos da equipe. Todo mundo merece trabalhar em um lugar que lembra por que está trabalhando. Depois que Leonardo saiu, Vanessa entrou no escritório. Ela tinha ouvido tudo do corredor. Você é um homem incrível, ela disse simplesmente. Ou idiota. Acabei de contratar o cara que passou 10 anos me humilhando. Não. Você acabou de provar que sucesso verdadeiro não é sobre vingança. É sobre ter poder de mudar vidas e escolher fazer exatamente isso. Ela se aproximou. Richard Chen ligou. Aceitou nossa contraproposta. Investimento de 200 milhões de dólares. Mantemos 51% do controle. Projeto Esperança tem prioridade absoluta. Rodrigo a puxou para um abraço. Então é real. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, ela confirmou. E então mais baixo. Você já pensou em mostrar o caderno da Camila para Miguel? Rodrigo ficou tenso, mas não se afastou. Ele tem 7 anos. E já desenha igual a ela. Já pensa igual a ela. Já tem o coração dela. Vanessa olhou para ele. Rodrigo, você não está protegendo ele escondendo quem a mãe era. Está se protegendo da dor de dividir ela. As palavras acertaram como um soco. Porque eram verdade. E se for demais para ele? Rodrigo sussurrou. E se for exatamente o que ele precisa? Ver que a mãe era real, tinha sonhos, deixou um legado que o pai está honrando? Rodrigo fechou os olhos. Camila estaria brava com ele. Ela sempre dizia que Miguel merecia conhecer todas as partes dela. Não só a memória editada que Rodrigo escolhia compartilhar. Naquela noite, depois do jantar, Rodrigo chamou Miguel para sentar no sofá. O caderno azul de Camila estava em suas mãos, e pela primeira vez em 7 anos, ele não sentiu medo de abri-lo na frente do filho. Miguel, você sabe que sua mãe era arquiteta, né? Sei. Você fala dela toda noite. Diz que ela via o mundo diferente. Ela via mesmo. Rodrigo respirou fundo. E ela deixou algo para você.
Algo que eu guardei porque achava que você era pequeno demais. Mas a Vanessa me fez perceber que eu estava errado. Você não é pequeno demais. Você é exatamente do tamanho certo. Ele abriu o caderno na primeira página. Miguel se inclinou para ver melhor, os olhos arregalados. Ela desenhava prédios. Miguel sussurrou, reverente. Seus dedos pequenos tocaram o papel com cuidado, como se fosse algo sagrado. Não só prédios. Ela desenhava sonhos. Rodrigo virou as páginas lentamente. Vê esse aqui? É uma escola onde as crianças podem estudar e brincar no jardim do teto. E esse é um hospital que não parece assustador, parece um lugar de cura de verdade. Miguel absorvia cada página em silêncio absoluto. Quando chegaram no Projeto Esperança, o desenho de conjunto habitacional colorido e cheio de vida, Miguel parou de respirar por um segundo. Pai, esse prédio que a mamãe desenhou parece com o que eu fiz ontem. Eu sei. Rodrigo sentiu a voz falhar. Sabe por quê? Porque você tem o coração dela, Miguel. A forma como você vê o mundo, como você quer ajudar as pessoas, como você desenha lugares onde as pessoas podem ser felizes. Isso tudo é dela vivendo através de você. Ela ia gostar dos meus desenhos? Ela ia amar seus desenhos. E sabe o que mais? Vamos construir esse projeto dela. De verdade. A Vanessa e eu estamos começando isso na semana que vem. Vamos fazer os prédios bonitos que a mamãe imaginou existirem de verdade. Miguel olhou para o pai com lágrimas nos olhos. Então a mamãe não morreu completamente. Ela está aqui nos desenhos e vai estar nos prédios que a gente fizer. Rodrigo puxou o filho para um abraço apertado, incapaz de falar. Como uma criança de 7 anos conseguia entender tão perfeitamente algo que ele levou anos para aceitar? Pai, Miguel disse contra seu peito, tem uma carta aqui. Era o envelope. Para Miguel, quando tiver idade suficiente. Rodrigo olhou para o filho. Quer abrir? Miguel assentiu, sério. Com mãos trêmulas, Rodrigo abriu o envelope que esteve lacrado por 7 anos. Dentro, uma carta em papel com flores desenhadas nas bordas. A letra de Camila, caprichada e cheia de vida. Quer que eu leia? Rodrigo perguntou. Quero. Rodrigo limpou a garganta e começou. Meu querido Miguel, se você está lendo isso, significa que eu não consegui ficar para te ver crescer. E meu coração está partido em pedaços só de pensar nisso. Mas quero que você saiba algumas coisas importantes. Primeiro, sua existência foi a coisa mais desejada do mundo. Eu e seu pai queríamos você com cada célula do nosso corpo. Você não foi acidente, não foi surpresa. Você foi sonho realizado. Segundo, se algo aconteceu comigo, seu pai está fazendo o melhor que pode. Eu sei disso porque conheço esse homem. Ele é capaz de mover montanhas por quem ama. Então seja paciente com ele quando ele errar. Perdoe ele quando ele não souber o que fazer. E lembre que tudo que ele faz, faz por amor a você. Terceiro, você tem algo especial dentro de você. Não sei o que é ainda, porque você ainda não nasceu enquanto escrevo isso. Mas tenho certeza que é algo lindo. Pode ser arte, pode ser ciência, pode ser bondade. O que quer que seja, cultive isso. O mundo precisa da sua luz. E por último, meu amor, não fique triste por eu não estar aí. Estarei em todo o pôr do sol bonito que você ver, em toda música que fizer seu coração acelerar, em todo momento que você criar algo e sentir orgulho. Estarei em cada ato de bondade que você fizer, porque bondade é a única coisa que sobrevive à morte. Cuide do seu pai. Ele vai precisar de você tanto quanto você precisa dele. Eu te amo para sempre, mamãe. Quando Rodrigo terminou de ler, tanto ele quanto Miguel estavam chorando. Vanessa, que tinha aparecido na porta em algum momento durante a leitura, também tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sabia, Miguel disse entre soluços. Ela sabia que não ia ficar, mas escreveu mesmo assim. Escreveu porque te amava demais para não deixar nada. Rodrigo conseguiu dizer. Miguel abraçou o pai com força. Eu vou cuidar de você, pai.
igual ela pediu. Vou cuidar de você e vou fazer os prédios bonitos igual ela fazia. E quando eu crescer, vou fazer o mundo ser melhor. Prometo para ela. Rodrigo olhou para Vanessa por cima da cabeça de Miguel. Ela sorriu através das lágrimas e veio se juntar ao abraço. Os três ficaram assim por um longo tempo, entrelaçados no sofá. O caderno de Camila aberto entre eles. Seus sonhos finalmente sendo compartilhados como ela sempre quis. 5 anos depois. O conjunto habitacional Camila Santos, primeira fase do Projeto Esperança, foi inaugurado em uma manhã ensolarada de sábado, em Itaquera, São Paulo. 500 famílias se mudando para apartamentos que não eram apenas concreto e desespero, mas lugares com cor, com jardins, com dignidade. Rodrigo estava no palanque improvisado junto com Vanessa, agora oficialmente sua esposa de 2 anos, e Miguel, que aos 12 anos já era mais alto que a mãe adotiva e tinha o mesmo olhar intenso do pai. Eu gostaria de chamar ao palco, o prefeito anunciou, o criador do Projeto Esperança, Rodrigo Almeida. Rodrigo subiu ao microfone. Olhou para a multidão. Famílias inteiras, crianças correndo, avós sorrindo, pessoas abraçando suas chaves como se fossem feitas de ouro. Há 15 anos, ele começou, eu morava em um apartamento de 30 metros quadrados aqui em Itaquera. Minha esposa tinha acabado de morrer. Eu tinha um bebê de 18 meses, contava moedas para comprar fraldas. E eu olhava pela janela para esses mesmos prédios cinzas e pensava, tem que existir algo melhor. Tem que existir dignidade para quem não pode pagar por ela. Ele fez uma pausa. Camila, minha primeira esposa, desenhava prédios que tinham alma. Ela dizia que arquitetura não é sobre tijolos, é sobre vidas, sobre criar espaços onde pessoas podem florescer, não apenas sobreviver. E tudo isso, ele gesticulou para os prédios coloridos ao redor. Isso foi sonho dela primeiro. Miguel se levantou e foi até o pai, segurando o caderno azul que agora estava gasto de tanto ser folheado. Esse é o caderno da minha mãe biológica, Miguel disse ao microfone, sua voz já começando a engrossar com a adolescência. Ela morreu quando eu nasci, mas deixou esses desenhos. E meu pai passou 15 anos transformando os sonhos dela em realidade. Porque é isso que amor faz. Amor não morre quando a pessoa morre. Amor continua construindo. Vanessa se juntou a eles, segurando a mão de Rodrigo. E hoje, 500 famílias têm um lar. Ano que vem, serão mais 1000. Em 5 anos, queremos ter impactado 50 mil famílias em todo o Brasil. Porque todo mundo merece morar em um lugar bonito. Todo mundo merece dignidade. A multidão aplaudiu. Rodrigo viu lágrimas em muitos rostos. Pais segurando filhos. Avós imaginando netos crescendo ali. Esperança florescendo onde antes só havia concreto. No fundo da multidão, Leonardo Brandão estava com o filho Gabriel, agora com 10 anos. O menino ainda era não verbal, mas usava um tablet de comunicação que Leonardo ajudou a desenvolver com a equipe de acessibilidade da Rodritech. Gabriel apertou um botão. Uma voz sintetizada disse, bonito. Gosto. Leonardo abraçou o filho, lágrimas escorrendo. 5 anos trabalhando com Rodrigo tinham transformado sua vida. Gabriel estava em tratamento completo. Leonardo tinha descoberto que projetar para pessoas, não para lucro, preenchia um vazio que ele nem sabia que tinha. E tinha aprendido que redenção não é sobre apagar o passado, mas sobre construir um futuro melhor. Tiago estava ali também, agora professor de arquitetura na Universidade Mackenzie. Ele levou seus alunos para conhecer o projeto, para ver que sucesso verdadeiro não se mede em prêmios ou publicações, mas em vidas mudadas. Juliana tinha se tornado ativista de moradia popular depois daquela noite no hotel. Vendo Rodrigo transformar dor em propósito, tinha acordado algo nela. Agora trabalhava com ONGs, lutando por políticas públicas que fizessem do Projeto Esperança a regra, não a exceção. Marcos tinha aberto uma empresa de fotografia social. Ele documentava cada inauguração do Projeto Esperança gratuitamente, dizendo que era sua forma de compensar todas as fotos cruéis que tirou anos atrás. Depois da cerimônia, enquanto famílias exploravam seus novos lares,
Rodrigo encontrou uma mulher idosa sentada em um banco do jardim comunitário. Ela estava chorando. "A senhora está bem?" Ele perguntou preocupado. "Estou ótima, filho." Ela sorriu através das lágrimas. "É que eu morei 40 anos em Cortiço." 40 anos dividindo banheiro com 20 pessoas. 40 anos em paredes mofadas e ratos no teto. E agora olha isso. Ela gesticulou ao redor. "Tenho apartamento com 2 janelas. Com jardim, com dignidade. Aos 70 anos, finalmente tenho dignidade." Rodrigo se sentou ao lado dela. "Como é seu nome?" "Dona Maria." "Dona Maria, posso te contar um segredo?" Ele esperou ela acenar. "Quando desenhei esses prédios, pensei na minha mãe. Ela limpou casas a vida toda. Trabalhou até os dedos ficarem tortos de tanto esfregar chão dos outros. E sempre morou em lugares que não respeitavam quem ela era. Então cada detalhe aqui, cada cor, cada jardim, é para ela. E para toda Dona Maria que merecia melhor." A senhora pegou a mão dele. "Você é um menino abençoado. Sua mãe deve ter muito orgulho. Ela faleceu há 3 anos. Mas sim, acho que teria. Ela sabe, filho. Onde quer que esteja, ela sabe." Quando o sol começou a se pôr, Rodrigo, Vanessa e Miguel sentaram nos degraus de um dos prédios, observando crianças brincando no jardim comunitário. Luzes de apartamentos se acendendo uma por uma. Vida acontecendo em espaços projetados com amor. "Pai", Miguel disse, "a professora de redação pediu para escrevermos sobre nosso herói." "Posso escrever sobre você?" Rodrigo sorriu. "Só se eu puder escrever sobre você. Eu sou criança, não fiz nada heróico." "Ah, você fez algo que muita gente adulta não consegue. Você aprendeu a carregar amor de uma pessoa que nunca conheceu, a honrar memória de uma mãe que não está aqui, e a aceitar outra mãe sem sentir que está traindo a primeira." Rodrigo olhou para Vanessa. "Isso é heroísmo, Miguel." Miguel abraçou os dois. "Somos uma família estranha, né? Pai viúvo, mãe CEO bilionária, filho que desenha prédios obsessivamente." Vanessa riu. "Somos a família perfeita, porque escolhemos ser." "Escolhemos", Rodrigo concordou. E olhando para os prédios que Camila sonhou e que ele construiu, para a esposa que o salvou sem saber que precisava ser salvo, para o filho que carregava o melhor de 2 mães, ele percebeu algo fundamental. Sucesso nunca foi sobre a Ferrari. Nunca foi sobre provar nada para Leonardo ou para qualquer pessoa da reunião. Sucesso era isso: construir algo que importa. Amar pessoas que te amam de volta. E transformar dor em propósito, tijolo por tijolo, sonho por sonho, vida por vida. 10 anos depois da reunião que deveria ter sido sua humilhação, Rodrigo Almeida finalmente entendeu o que vencer realmente significava. Não era sobre chegar em uma Ferrari enquanto todos olhavam. Era sobre construir um mundo onde mais gente pudesse chegar a algum lugar. Não importa o carro. Era sobre isso. Sempre foi. Epílogo. 3 anos depois. Miguel Almeida Santos, aos 15 anos, estava no palco do TEDx São Paulo. Sua apresentação, A Arquitetura da Esperança, como desenhos da minha mãe mudaram 100.000 vidas. Na plateia, Rodrigo segurava a mão de Vanessa. Do outro lado dela, uma menina de 4 anos, Sofia, fruto do casamento deles, desenhava em um caderno que tinha sido presente de Miguel. Minha mãe biológica morreu me dando à luz, Miguel começou, a voz firme. Ela tinha 24 anos e nunca viu os prédios que desenhou virarem realidade. Mas deixou um caderno. E esse caderno mudou tudo. Ele projetou imagens do Projeto Esperança. Não só a primeira fase em Itaquera, mas as 23 fases completadas em 12 cidades brasileiras. 100.000 famílias morando em dignidade. Meu pai poderia ter guardado aquele caderno para sempre. Poderia ter deixado a dor do passado enterrada. Mas ele escolheu diferente. Escolheu honrar memória dela, construindo os sonhos dela. E no processo, ensinou algo fundamental. Nosso passado não nos define. Nossas escolhas definem. Ele fez uma pausa. Muitos de vocês sabem que meu pai foi humilhado por anos,
Que pessoas zombaram dele por ser pai solteiro e pobre. Que tiraram fotos dele contando moedas e postaram online para rir. Vocês sabem disso porque ele nunca escondeu. Porque disse que vergonha do passado é prisão, e ele se recusava a viver preso. Miguel olhou diretamente para a câmera. Se você está assistindo isso e está no pior momento da sua vida, se está contando moedas, se está sendo julgado, se sente que nunca vai sair do buraco, eu quero que saiba, flores florescem em tempos diferentes. Algumas na primavera, algumas no verão, algumas esperam até o outono, mas as que florescem por último, muitas vezes florescem mais forte e por mais tempo. A plateia se levantou e o ovacionou de pé. Leonardo Brandão estava lá, com Gabriel e com a esposa. O filho agora estudava em escola especializada paga pela bolsa que a Rodritec criou para famílias de funcionários com crianças especiais. Leonardo tinha sido promovido a diretor de projetos sociais. Ele nunca esqueceu que Rodrigo o contratou quando ninguém mais contrataria. Depois da apresentação, uma jornalista perguntou a Rodrigo: "Como você ensinou seu filho a ser assim tão articulado sobre dor e superação?" Rodrigo sorriu. "Não ensinei. Apenas não menti para ele sobre a vida. Não fingi que tudo sempre foi fácil. Mostrei as cicatrizes e expliquei que cicatrizes são provas de cura, não de fraqueza. E ele aprendeu sozinho que vulnerabilidade é força." "E a vingança?" A jornalista insistiu. "Você nunca sentiu vontade de se vingar das pessoas que te humilharam?" "Senti", Rodrigo admitiu. "Muitas vezes. Mas percebi algo. Vingança é você forçando alguém a reconhecer seu valor. Sucesso é você reconhecendo seu próprio valor e não precisando da aprovação de ninguém para validá-lo. Vingança prende você ao passado. Sucesso te liberta para o futuro." Vanessa acrescentou. "E além disso, algumas das pessoas que mais humilharam Rodrigo hoje trabalham conosco. Mudaram, cresceram, porque pessoas não são estáticas. Todos merecemos chance de sermos melhores que fomos ontem." Naquela noite em casa, enquanto Sofia dormia e Miguel estudava para a prova de matemática, Rodrigo abriu o caderno de Camila. Fazia meses que não olhava. Não porque doía, mas porque não precisava mais. Os desenhos dela estavam vivos no mundo, em 23 bairros, em 100 mil lares, em milhões de vidas tocadas. Mas naquela noite ele queria olhar. Não por dor, mas por gratidão. "Obrigado." Ele sussurrou para a foto dela na última página do caderno. Uma Camila de 24 anos, grávida de 7 meses, sorrindo para a câmera. "Obrigado por Miguel. Obrigado pelos sonhos. Obrigado por me ensinar que amor não termina quando o coração para. Continua, constrói, cresce." Vanessa apareceu na porta. Falando com ela. O que ela diria se visse tudo isso? Rodrigo pensou. Diria que demorou demais. Ela sempre foi impaciente. Ele sorriu. Mas diria também que valeu a pena. Cada segundo de espera, cada tijolo, cada vida mudada. Valeu. Vanessa se sentou ao lado dele. Você já pensou em escrever um livro? Contar a história toda? Para quê? Porque existem milhões de pessoas contando moedas em supermercados agora mesmo, sendo fotografadas, sendo julgadas, se sentindo perdedoras. E elas precisam saber que isso não é o fim da história. É só o capítulo difícil antes da virada. Rodrigo considerou. Talvez. Mas se escrever, qual seria o título? Que tal? Ele chegou em uma Ferrari, mas isso nunca foi o que importou? Rodrigo riu. Muito longo. Ok, então, como transformar moedas contadas em sonhos construídos? Melhor, mas acho que o título deveria ser simples. Ele olhou para a foto de Camila, para o caderno cheio de sonhos, para a casa onde sua nova família dormia em paz. Que tal apenas continuar? Continuar? É o que fizemos. Quando Camila morreu, eu continuei. Quando me humilharam, continuei. Quando achei que não daria, continuei. E olha onde continuar nos trouxe. Vanessa beijou sua bochecha. Perfeito. Continuar. A história de um homem que recusou desistir e mudou 100 mil vidas. Agora sim.
E talvez ele escreva esse livro algum dia. Talvez não, porque no final, a história já está escrita nas paredes de 23 conjuntos habitacionais, nos sorrisos de 100.000 famílias, no coração de um filho que aprendeu que amor transcende morte, na parceria de uma esposa que viu valor quando ninguém mais via. A história está escrita em cada amanhecer que Rodrigo acorda e escolhe novamente continuar. Se essa história te lembrou que seu passado não determina seu futuro, que bondade sempre retorna de alguma forma, então se inscreva no canal Ecos do Coração, porque todo mundo merece saber que sua transformação está chegando, mesmo que esteja demorando mais do que você gostaria. Lembre-se, sucesso não é sobre o carro que você dirige ou o cargo que você tem. É sobre as vidas que você toca, a dignidade que você mantém quando a vida fica difícil e a graça que você demonstra para aqueles que não te mostraram nenhuma. Seja o Rodrigo de alguém. Pare na tempestade. Conserte o que está quebrado. Não espere nada em troca. Você nunca sabe a vida de quem você está prestes a mudar. Você nunca sabe quem pode mudar a sua. E se você está contando moedas hoje, se está sendo julgado, se sente que nunca vai sair do lugar, escute bem. Você não é perdedor. Você é apenas uma flor esperando sua estação. E quando florescer, vai colocar todo o resto do jardim na sombra. Continue. Apenas continue. O resto vem.